Isto porque eu também já fiz parte do quadro da Junta de Missões Estaduais da nossa Convenção Batista Fluminense. Então, é uma alegria enorme poder estar aqui com essa incumbência. Pois bem, nós falamos sobre o tema, falamos a divisa, nós não vamos distanciar em relação ao versículo, que é a divisa, versículo 9, mas nós vamos tratar nesta noite, se Deus assim permitir, o capítulo 5, versículo 1 até o 12. Então, quero convidar para abrir Mateus, capítulo 5, versículo 1 até o 12, vai, portanto, contemplar o versículo 9, que na abertura já foi trabalhado pelo nosso pastor Paulo, na ocasião. Mas hoje eu quero falar sobre um outro tema que está atrelado a esse texto bíblico, onde a divisa se encontra. Mateus, capítulo 5, do 1 ao 12, nos diz assim a palavra de Deus. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo ele se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. E ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Que Deus, portanto, abençoe essa palavra lida aos nossos corações. Amém. Amados irmãos, prezados ouvintes, em relação a esse texto lido, quero falar sobre o tema as características dos cidadãos do reino. Nós sabemos que a igreja, ela anela pelo reino, ela ora pelo reino, mas ela não é o reino. O reino está atrelado à igreja, mas ao mesmo tempo é distinto. E, portanto, esse reino tem um senhor, tem um rei. E nós precisamos conhecer um pouquinho sobre o pensamento, a ideia do rei Jesus. E desta maneira nós vamos ver e considerar essas características sobre as pessoas que pertencem ao reino de Deus. Começa o texto dizendo sobre a expressão bem-aventurado, ou seja, é uma descrição da condição íntima daquele que é súdito do rei Jesus. É uma descrição tal que vai mostrar como a pessoa ela se coloca dentro da vontade de Deus. Todo cidadão do reino de Deus vai estar dentro do compasso da graça divina. Ele vai ter as características as quais o Senhor Jesus mencionou nesse famoso Sermão do Monte. Essas 8 características vai descrever assim a manifestação das pessoas que já nasceram de novo. Tem a ver com o novo nascimento, essa regeneração, o fato da pessoa se tornar uma nova criatura em Jesus. Até por causa de que, no Evangelho de João, Jesus vai mencionar que havia um homem que tinha uma coisa, aliás, uma coisa lhe faltava: nascer de novo. Para alguns dos ouvintes que estão aqui, quem sabe também nos acompanhando pela internet, talvez falta isto, o novo nascimento, se tornar uma nova criatura e andar realmente em novidade de vida. Quando eu penso na história da igreja, e de uma forma específica a história de missões, lá em 1974, milhares de irmãos de todas as confissões evangélicas se reuniram em Lausanne, na Suíça, e lá fizeram um congresso de evangelismo e missões, e
daquele trabalho surgiu o Pacto de Lausanne. Praticamente 84% das agências missionárias na América Latina, vou dizer assim, reza esse pacto, ou seja, adota o Pacto de Lausanne. O Pacto de Lausanne fala, por exemplo, sobre a necessidade de se pregar o Evangelho de Deus. Nós sabemos, à luz da carta de Paulo aos Romanos, que o Evangelho de Deus não é apenas o conteúdo acerca de Jesus, mas é o próprio Cristo Jesus. Jesus é a boa nova ao nosso estado. Jesus é a boa nova ao mundo. A boa notícia é esta: Jesus veio e morreu pelos nossos pecados. E Ele deseja realmente a salvação de todas as pessoas. Mas para isso é necessário arrependimento e fé. E nesse Pacto de Lausanne fala sobre o Evangelho todo para o homem todo, isto é, o homem completo, o homem inteiro, de corpo e alma. Desta maneira, eu quero considerar que nesse encerramento de missões estaduais, esta igreja tem que ter um propósito em mente. E qual é? O Evangelho todo por meio da igreja a toda criatura em todo o mundo. Ou seja, a gente não pode parar com o encerramento desta campanha de missões dentro do nosso estado. Nós precisamos avançar, precisamos continuar anunciando o Evangelho de Cristo Jesus. Para isto, nós temos vários homens e mulheres que estão em lugares distantes para fazer o quê? Cumprir a missão de Jesus, mas estando lá sendo enviado pelas as igrejas cristãs, assim como por esta igreja. Então, este é o propósito, pregar o Evangelho todo para o homem todo. Isto visa o quê? O homem na sua integralidade. Em relação aos ensinos de Jesus, que são as características que nós vamos encontrar no ser humano, é bom que se diga que estas características são qualidades que devem ser invejadas, são qualidades que devem ser imitadas por todo membro da Segunda Igreja Batista em Fragoso, porque elas compõem a vida cristã com qualidade. Não é apenas ser cristão, tem que ser crente, parecer crente e fazer a diferença. Viver em Cristo, existir em Cristo e se mover em Cristo, ou seja, estar completamente envolvido e comprometido com a pessoa bendita de Cristo Jesus, Senhor nosso e Deus nosso. E no versículo 3 fala sobre a bem-aventurança, a primeira delas, em relação aos humildes de espíritos ou ainda pobres de espírito. Quando a gente analisa essa primeira qualidade, a gente observa que é o oposto do espírito orgulhoso. Eu sei que na nossa igreja batista não tem o hábito de as pessoas darem testemunho, porque nós teríamos talvez alguns poucos, eis isso, eis aquilo outro, etc e tal. Algumas pessoas gostam de ouvir testemunhos, acho que são grandemente edificantes. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas eu penso que se nós fôssemos abrir um espaço para muitos de nós dar o testemunho pessoal, muitos iam dizer assim: olha, eu não tive uma vida desgraçada, eu não fiz nada de errado, algo tão danoso para a minha vida, mas se tem alguma coisa que eu sou, é um ex-orgulhoso, porque muitas vezes nós nascemos no berço evangélico e nos orgulhamos de fazer parte da igreja de Deus. De uma certa forma é salutar, é bom nascer no berço cristão, mas muitas vezes isso começa a invadir o nosso coração, a gente vai se inchando de tal maneira que a gente acha que é merecedor de algo. Então eu penso que se tivéssemos aqui um testemunho ou vários testemunhos, muitos iam dizer: eu sou um ex-orgulhoso, não sou mais, porque não tem mais esse espírito de orgulho, mas antes eu agia desta maneira, mas hoje eu sou uma pessoa pobre de espírito, eu sou humilde de espírito, mostrando assim a sua pobreza espiritual, porque nós choramos as nossas misérias espirituais, e nós, enfim, não temos nada a oferecer a Deus, a não ser ficar dependendo do Senhor. É interessante que a ideia aqui de ser humilde de espírito é uma pobreza absoluta.
não é alguém que é pobre, que trabalha, dá duro, vai para casa e tem um pouco no final do dia. Não é isto. É alguém que não tem absolutamente nada. É alguém que tem uma situação tão paupérrima que ela se encolhe. Ela se encolhe e naquele ato de humilhação, ela sabe que só depende de Deus. E ela estende a sua mão, pedindo aos céus para que alguma boa alma passe ali e dê-lhe um pouco para tentar suprir a sua real necessidade na sua mais profunda pobreza. Esta é a ideia. E nós temos que reconhecer a nossa pobreza espiritual. Mas, por outro lado, a gente observa que Cristo, quando a gente permite, Ele supre todas as nossas necessidades. A outra qualidade que nós queremos abordar é a expressão bem-aventurados que choram. É choro de um sentimento de angústia causada pelo pecado. A pessoa sente as suas misérias, por sua vez, ela lamenta profundamente e ela não tenha, vou dizer assim, as suas lágrimas incontidas, ela não consegue conter as lágrimas, ela olha para o seu estado de condenação e ela realmente se desespera, mas graças a Deus que aqueles que choram, reconhecem o seu estado, choram pelos seus pecados, podem obter em Deus o quê? O conforto ou o consolo da parte do Senhor. Mediante o quê? Mediante o arrependimento verdadeiro. E quando a pessoa se arrepende de fato, ele é confortado. Lamentam os seus próprios pecados. No versículo 5, nós temos a expressão bem-aventurado os mansos. São pessoas que têm Cristo Jesus como a sua fonte de mansidão. Cristo é sua fonte. Cristo é o modelo a ser imitado. E essa pessoa começa a submeter a sua vida à vontade de Deus. Ela é tão mansa, mas tão mansa, que ela vai se quebrantando cada vez mais e mais, se colocando de joelhos diante do Senhor, reconhecendo o senhorio dele, fazendo com que a vontade dele prevaleça sobre a sua própria vida, inclusive suas intenções e vontades. E desta maneira a pessoa é tão mansa que ela vai cada vez mais se parecer com a pessoa de Jesus, porque são qualidades de vida verdadeira, de vida abundante. Pessoas que se dobram à vontade de Deus. E quando a gente fala aqui em mansidão, tem alguns ingredientes, tipo a humildade aliada a esse estado de mansidão. No versículo 6, fala aqui sobre fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Na verdade, é uma paixão profunda pela justiça pessoal. São pessoas que buscam a santidade de Deus. São pessoas ou discípulos que, enfim, querem se saciar nesse Deus que é santo. E nesse caso, nós temos observado que essas pessoas que buscam a justiça de Deus, ela visa a vontade do Senhor e sabe que em Deus há integridade. Deus é íntegro, Deus é completo, Deus é perfeito. E por isso a pessoa vai se aproximar cada vez mais e mais de Deus com fome e sede de justiça. Porque além de tudo, Deus também é justo. Uma outra qualidade que podemos mencionar, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que põem a ação em ação a piedade. São aquelas pessoas que compadecem do seu próximo. E quando falo do seu próximo, hoje o próximo é aquele que está perto de você. De repente você olha para o lado e não conhece, ou de repente ainda não reconhece a pessoa, mas saiba que este é o seu próximo. E quando você tiver vou dizer assim, a oportunidade de fazer o bem, não perca tempo. Faça de coração, faça agindo com misericórdia, com graça, porque você pode ser um instrumento de Deus para conceder alívio. Podemos mencionar o versículo de número 8, bem-aventurados limpos de coração,
porque essas pessoas que são limpas de coração têm um sentimento lá no íntimo, não apenas de santidade, mas tem santidade no íntimo. É uma via de mão dupla, é um ser moral, porque ele é ser moral e ele está livre da contaminação do pecado. Quando fala limpo de coração aqui, indica, nós sabemos, a pureza, a sinceridade que está atrelada, mas mostra que uma pessoa que é limpo de coração não ama a falsidade, não ama a mentira. Em tempos modernos ou pós-modernos, não ama a fake news. É inconcebível um crente que tem essas qualidades e que de vez ou outra fica flertando com essas coisas que não têm procedência divina. No versículo de número 9, a divisa, inclusive, da nossa campanha, sede, bem-aventurados são os pacificadores, aqueles que têm paz com Deus. Se nós somos pacificadores, nós temos que ter paz com Deus, paz com o nosso irmão, paz com o próximo e, por sua vez, semear a paz, não apenas no nosso bairro, mas como nós estamos fazendo através da campanha de missões estaduais, em todo o nosso estado. Por causa de quê? Eu acredito piamente que Deus ama a reconciliação. Deus ama, sim, quando as pessoas são reconciliadas com Ele, quando o próximo se reconcilia com o outro e assim por diante. E coisa boa é ver uma igreja em paz, uma família em paz, uma sociedade em paz, por conta destes pacificadores, pessoas que são promotores da paz. Não apenas promotores de missões, mas, sobretudo, promotores da paz. São pessoas que se tornam agentes de Deus, porque Deus age através dessas pessoas. E como é bom, meus irmãos, saber que Deus conta conosco. Para quê? Para que a gente venha ajudar outras pessoas a encontrar paz com Deus. É esta a nossa incumbência e o que eu quero frisar com base na divisa da nossa campanha, que está encerrando, mas a palavra de Deus permanece para sempre e deve encontrar sempre guarida em nosso coração. No versículo de número 10, menciona aqui os perseguidos por causa da justiça. São pessoas que sofrem sacrifício para permanecer dentro da vontade de Deus. Observe que se você fizer no mundo, na sociedade que vivemos, as mesmas coisas que os outros, você não será perseguido. Você estará fazendo as mesmas coisas. Não tem razão de perseguição. Agora, se você tiver elencada todas essas qualidades no seu modo de viver, de ser, certamente você será perseguido. Mas eu quero tranquilizá-lo dizendo o seguinte: vale a pena sofrer, sacrificar para permanecer dentro da vontade de Deus. Porque nesta vida, meus irmãos, nós podemos perder tudo, mas é tudo mesmo. Mas lá no céu, nós também teremos tudo, tudo. Agora, lá no céu, não teremos tudo como parte do merecimento, mas como promessa divina. Uma coisa que eu quero salientar, antes de fazer algumas conclusões, ou melhor dizendo, alguns apontamentos aqui, é que quando a gente lê as bem-aventuranças, às vezes a gente tem uma ideia dentro da nossa linguagem, como é lido tanto por mim quanto por muitos outros, bem-aventurados os humildes, mas na verdade aqui consta uma interjeição, ou seja, a ideia é, por exemplo, trazendo para os dias de hoje as lições que nós já podemos aplicar para as nossas vidas. Que felicidade é ser cristão! Que felicidade! É uma interjeição, é uma exclamação enfática. É esta a ideia aqui em cada uma dessas bem-aventuranças. Ou seja, que alegria é seguir a Cristo, que alegria é estar na casa de Deus, que alegria é servir ao Senhor, que alegria é conhecer a Jesus como Mestre, como Senhor, como Salvador da nossa vida. Que alegria! É esta a ideia, são felicitações. É alguém que não vai apenas receber lá na eternidade essas bênçãos, mas alguém que já recebeu,
que já vive, já encarna, é alguém que já teve um encontro pessoal e real com a pessoa bendita de Cristo Jesus. É desta forma que a Bíblia apresenta na língua original, na forma de interjeição. Que alegria é ser uma pessoa pobre de espírito, ser totalmente dependente do Senhor e assim por diante, conforme nós já mencionamos algumas coisas a respeito de cada uma delas. Meus irmãos, aqui nós vimos que descreve algumas qualidades. Nós temos que entender que o caráter do cristão deve ser um caráter moderado, deve ser um caráter equilibrado e ao mesmo tempo diversificado. O caráter do povo de Deus precisa ser desse naipe, dessa natureza, com essa essência, a semelhança de quem? De Jesus. São qualidades que todos nós, como um grupo, como igreja, podemos ter e devemos, sobretudo, devemos manifestar. São qualidades que devem caracterizar todos nós como discípulos de Jesus Cristo. Agora, quando a gente pensa aqui no Sermão do Monte, tem algo que eu quero chamar a atenção, principalmente do nosso visitante não crente, aquele que não tomou uma decisão ao lado de Cristo Jesus. Por causa de quê? O Sermão do Monte pressupõe uma aceitação do Evangelho. A pessoa precisa aceitar Cristo Jesus, ouvir o Evangelho, ser transformado por ele, aceitar Cristo Jesus, reconhecendo o seu senhorio, se arrepender dos seus pecados e, por sua vez, Deus vai gerar o quê? Um novo nascimento, porque necessário vos é nascer de novo. Enquanto nós estamos preocupados e enviamos ofertas para manter os nossos missionários no nosso estado, nós devemos olhar para dentro de nós, para próximo de nós, e ver que ainda há pessoas que precisam urgentemente do novo nascimento, precisa nascer de novo, precisa se tornar um cristão. E este é um momento propício para que você que ainda não tomou a decisão possa nesta noite dizer: eu agora sou um cristão, que alegria, eu quero servir ao Senhor, que alegria, eu agora tenho paz em meu coração por conta de um perdão recebido, uma vez que eu me arrependo verdadeiramente dos meus pecados e deposito a minha fé unicamente na pessoa de Cristo Jesus. Eu quero convidar primeiro a igreja para se colocar em oração pelos nossos visitantes, que porventura não são crentes. Eu não conheço, mas Deus sabe de todos os corações, sabe de cada pessoa. A igreja também não sabe todos os pormenores, mas a igreja está nesse momento se colocando em seu favor, orando pela sua vida, para que você aceite o Evangelho de Deus, para que você aceite o próprio Cristo, que é não apenas o Senhor do Evangelho, mas é a própria boa notícia ao mundo, para que você venha experimentar uma conversão, que a gente chama também de novo nascimento. E como nós estamos estudando sobre o Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo na nossa escola bíblica dominical, para que você, meu prezado visitante, venha se tornar habitação do Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer um convite a você todo especial. Você deseja ter essas qualificações, essas qualidades, e você agora está sentindo o toque em seu coração, não o toque de algum irmão, de alguém que está próximo de você, mas o toque do Espírito Santo. Se você estiver sentindo, se você desejar aceitar esse Cristo Jesus como Senhor e Salvador, você pode tomar essa decisão. Para tanto, eu quero convidar para que, enquanto nós viemos cantar o hino 237 do Cantor Cristão, tão perto, que você possa tomar a decisão levantando uma de suas mãos. Desta forma, eu vou estar identificando e vou estar orando pela sua vida, para que Deus lhe dê graça, a fim de você prosseguir nessa caminhada cristã e você possa dizer: que alegria é ter recebido Jesus nesta noite, uma noite que será festiva
por conta desta decisão tão importante. Se você deseja, você pode levantar uma de suas mãos enquanto nós cantamos.